Olá, boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente estar trazendo mais uma das nossas lives, das nossas aulas abertas, referente ao curso de aperfeiçoamento em políticas públicas e gerenciamento de processos inclusivos com um olhar para o autismo. Esse curso ele é uma iniciativa do Governo do Estado do Pará, através da Escola de Governança do Pará e da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, com o apoio técnico do projeto TEA da Universidade Federal Rural da Amazônia. Hoje, com muita alegria, nós trazemos a coordenadora estadual de políticas para o autismo, Nayara Barbalho, que é advogada, é coordenadora, especialista em autismo, é também concursada da secretária da Arcom, da Agência de Regulação de Transportes Públicos do Estado do Pará, e tem uma vasta experiência no campo do autismo, especialmente por ser mãe de uma pessoa com autismo e, portanto, conhecer muito de perto, vivenciar no seu dia a dia essa história com o tema do autismo. E para falar também, na data de hoje, a gente traz um tema que é de suma importância para todas as pessoas que trabalham com o tema do autismo, para pais, para mães, familiares, profissionais em gerais, que é falar sobre a política estadual de direitos, da proteção de direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, que foi aprovada através da Lei 9.061 de 2020, portanto, uma lei super recente no nosso mundo jurídico, mas que já traz tantas modificações, que já traz uma história muito grande por trás dessa legislação. E aí, para falar sobre esse tema, nós ficaríamos muito felizes em convidar a doutora Nayara Barbalho, que vai contar um pouco para a gente sobre a importância, sobre a história dessa lei e sobre os avanços e desafios que ela tem trazido para nós. Boa noite, doutora Nayara, é uma alegria ter você aqui conosco. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite a todos os cursistas, professores, enfim, todas as pessoas que estão nos assistindo. Doutora Flávia, que bom lhe reencontrar. Saudades, só assim a gente se vê. Quero dizer que eu fiquei muito feliz com esse convite, porque acho que é a oportunidade da gente esmiuçar um pouco essa lei tão importante e que já tem avanços inéditos na história do autismo do estado do Pará. Queria aproveitar para dar boa noite. Nós já temos mais de 80 pessoas, na verdade, quase 100 pessoas agora online aqui conosco. E a gente está vendo aqui pelos comentários, nós temos pessoas de Itaituba, nós temos os nossos cursistas de Breves, Capanema, Itaituba, Conceição do Araguaia, deixa eu ver, Capitão Poço, eu já vi aqui também Altamira. Então, isso é a prova viva do quanto esse tema é importante, do quanto esse tema consegue se espraiar aí por todo o estado do Pará e que a gente realmente, através das redes sociais, através da tecnologia, mesmo em um tempo tão difícil quanto é esse tempo de pandemia, a gente consegue manter essa capacitação e levando a todos esses lugares essas informações. Então, Nayara, me permita, por favor, tirar o doutora, né? Então, Nayara, eu queria começar pedindo para você falar um pouco para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Ó, acabei aqui de ver Marabá, Belém, então a gente vai mandando um abraço aqui durante os intervalos. Então, eu queria perguntar para você qual a importância dessa lei, né? Por que se teve, por que dentro de toda essa discussão, né, da lei, por que foi tão importante ter uma lei estadual de proteção? Qual é a grande importância para você dessa lei? Então, eu acho que, em primeiro lugar, para a gente trabalhar de uma maneira mais didática, é importante a gente fazer um pouquinho o histórico do autismo no Brasil mesmo, né? O autismo ele foi reconhecido como deficiência no Brasil em 2012, através da Lei 12.764, conhecida como Berenice Piana, a quem todas nós seremos eternamente gratas por todo esse histórico de luta que ela teve durante 15 anos dentro do Congresso Nacional para conseguir a aprovação dessa lei. Então, você há de convir de que 8 anos para se reconhecer o autismo como deficiência é pouco tempo para que haja a implementação de políticas públicas eficientes num país subdesenvolvido como o Brasil. Então, esse é um dos pontos que talvez que justifique a importância de uma lei estadual. Mas não é somente esse o ponto. Além do autismo ter sido reconhecido de maneira tardia no Brasil, as legislações existentes que conferem direitos às pessoas com autismo, elas trazem, como a maioria das legislações,
princípios, né? Trazem diretrizes, normas generalistas. E o autismo, pela sua complexidade, ele necessita de políticas públicas que, até para o gestor implementar, né, fica difícil com as legislações generalistas. Então, foi pensada através de um grupo de trabalho que foi criado em 2019 ainda, coordenado pela CEPLAD, que esse grupo de trabalho, nós pensamos de que maneira a gente pode avançar. A princípio, havia a solicitação de um centro. O centro, ele não resolveria, como não vai resolver, a maior parte dos problemas do autismo no estado do Pará. Então, pensou-se trabalhar de forma para que os direitos fossem garantidos para todos. E de que forma? Através de uma lei estadual. Então, basicamente, essa a importância de ter uma lei estadual que traga direitos das pessoas com autismo. Perfeito, perfeito. Você falou uma coisa que é muito interessante, né? Muitas pessoas me perguntam também, né? Aliás, um dia desses eu estava respondendo uma pergunta dessa, né? Alguém comentou em algum grupo, no sentido de que, poxa, muito legal os avanços para o autismo, mas por que só o autismo? E aí é um desafio que a gente enfrenta, né? A gente tem que lembrar dessa historicidade, né? E falar que não é que o autismo seja mais importante, é que, na verdade, a gente busca exatamente uma igualdade. E para que a gente possa alcançar essa igualdade, a gente tem que ter políticas para todas as condições, para todas as deficiências. Muito pelo contrário, a gente até espera que futuramente outras condições que ainda, por exemplo, não são reconhecidas como deficiência, como a situação das pessoas que têm dislexia, dislalia, que são outras condições que podem dificultar, né, o desenvolvimento, que elas também sejam reconhecidas. Agora, claro que a gente tem uma responsabilidade, até mesmo como familiar de pessoa com autismo, né? E a gente, como, por exemplo, no meu caso, como pesquisadora, como professora, e aí a gente trabalha naquilo que a gente pode realmente contribuir com a nossa expertise. Então, acho muito importante a sua fala exatamente porque reflete isso. Reflete justamente que a gente não... Existia um déficit, existia uma conta a ser paga em relação às pessoas com autismo, né? Se você comparar, já existiam legislações para surdos, para cegos, cadeirantes. Então, já existiam legislações que garantiam direitos para outras deficiências, né? Que todos nós sabemos no nosso dia a dia, vimos, né? Então, o autista, como a própria condição dele é invisível muitas vezes, ele também era com os seus direitos. Olha, professora Evanilza conseguiu entrar. Boa noite, professora, você está nos ouvindo? Boa noite, professora Evanilza, seja bem-vinda. Sim, a professora caiu. Ela caiu. Voltou. Só para justificar para quem está nos assistindo, a professora Vanilza é diretora da Escola de Governança do Estado do Pará. Ela está fazendo um grande esforço de participar de um dos interiores do nosso estado, né? Que ela está viajando para a promoção das atividades da escola. E a gente está tentando ver se vai dar certo aqui, mas eu acho que ela está tendo alguma instabilidade no acesso dela, e por isso que ela está caindo. Só o seu microfone, professora. Só o seu microfone. Quer dar uma palavrinha aqui com a gente? Professora Vanilza, tem que habilitar o seu microfone. Professora, seu microfone. Tá? Acione aí na tela do celular. Será que a professora Vanilza nos ouve? Professora, o microfone. Nós não estamos... eu acho que ela não está. A professora está realmente tentando, mas a internet nem sempre colabora. Eu creio que o Lucílio vai entrar em contato com a professora Evanilza para poder ver de que forma ela pode daqui a pouco retornar e participar. E, enquanto isso, Nayara, eu queria também que você falasse, já que você falou dessa importância, que avanços você pode trazer para a gente? Opa, acho que a professora Evanilza conseguiu, caiu novamente. Vamos ver. Olá, professora, bem-vinda.
Oi, professora, tudo bem? Oi, conseguimos agora? Tudo certo. Meu Deus! Internet ruim aqui no interior, né? Isso. Mas assim, cumprimentar Flávia, cumprimentar a Nayara por esse trabalho maravilhoso, né? Falar da nossa parceria para 2021. Estamos aí muito animados para ampliar essas turmas para todo o estado, se Deus quiser. O pessoal tem enviado assim, Nayara, muitas demandas, né? Para a escola, o pessoal tem cobrado, tem elogiado bastante o curso e tenho certeza que a gente vai conseguir, né? Com o apoio de vocês, com a participação efetiva aí A primeira edição foi um sucesso, está sendo, né, um sucesso, e a gente já tem que ampliar, porque realmente a demanda é quando vem para o meu município, quando vem para o meu, e aí a gente fica feliz, mas também tem logo que adiantar esse processo. A gente sabe que envolve universidade, envolve a escola de governança, envolve uma secretaria, então os processos burocráticos não são rápidos. Mas a gente já tem aí programado para fazer pelo menos mais 7 municípios agora em 2021. Certo. E assim, como a gente já fez essa primeira edição, agora vai ser mais fácil. Sim. As pessoas já conhecem melhor, né, o curso, já sabem da importância do conteúdo, que é fantástico, né, que é maravilhoso. E tá todo mundo ansioso, né? E a gente está aí já pensando na segunda etapa, né, Flávia? Só alinhando os últimos detalhes, vai dar tudo certo. Não, vai sim, vai sim. Assim, até porque continuamos com muita vontade, muito desejo, parabenizar aí por todo o trabalho que vocês estão fazendo. Não, a gente agradece a parceria. E até porque é exatamente isso, né? A gente tem observado, e é sempre bom falar sobre isso, até eu, como uma professora de uma instituição externa ao governo do Estado, porque eu sou professora da UFRA, do quanto a gente percebe o engajamento dos servidores, o engajamento dos setores do Estado, é algo que é de parabenizar publicamente, porque onde a gente vai para falar dos projetos de autismo, para falar dos projetos de inclusão, a gente encontra as portas abertas. Então, queria aproveitar aqui para publicamente parabenizar a professora Vanilza e toda a equipe da Escola de Governança, que tem sido incansável para levar, é um desafio, foi uma opção de gestão, tanto da CEPA quanto da Escola de Governança, que esse curso começasse por regiões do interior, que muitas vezes não são contempladas com esse tipo de curso, mesmo a gente sabendo que teríamos os desafios da distância, teríamos o desafio da internet, e eu achei muito positivo, muito legal vocês terem colocado esse desafio para a gente, né? Quando a gente foi discutir a parceria, quando a gente foi discutir capacitação, vocês, não, mas a gente quer começar pelos interiores, a gente precisa descentralizar isso. Então, acho que é sempre importante que a gente conte, né? Quem está de fora do governo, a gente conte, porque aí, quando alguém de dentro do governo fala, pode parecer assim, mas a pessoa está falando que ela está lá dentro. E eu nunca vou esquecer que quando eu estive na primeira reunião representando a UFRA, né, para essa parceria, vocês falaram muito sobre isso, né, do quanto vocês queriam que esse curso chegasse a todos os interior do estado. Então, meu parabéns aqui à coordenadora e à diretora, porque eu sei do engajamento pessoal de vocês para que esse curso ele tenha sido efetuado, e não só se efetue, como também possa ser ampliado para os interiores. A professora Vanilza já me deu até outras demandas, que ela já quer formar professores, já quer um curso para saúde. Ela já quer realmente que a gente consiga ampliar bem esse atendimento e garantir o direito para todos. A gente vai ampliar, a gente prima muito pela qualidade, então a equipe técnica tem que ser de primeira, para chegar nos municípios mais distantes, o melhor conteúdo, a melhor equipe. Então é por isso que isso leva tempo, né, para ser realizado. Mas eu estou muito feliz que a gente já está no meio de uma pandemia, a gente conseguiu iniciar um curso para 7 municípios, com municípios bem distantes da capital, a gente sabe disso. E agora como diz o governador, agora trabalhar e colocar para mais 7.
Professora Evanilza, então, se a senhora quiser permanecer conosco aqui, dar sua última palavra para os nossos cursistas, a gente tem aqui colegas de Curralinho, acabei de ver aqui, nós temos Curralinho, Marabá, Altamira, Conceição do Araguaia, Capanema, além dos nossos cursistas, né? A gente tem outros municípios aqui fazendo parte, e isso só mostra a importância desse tipo de ação, que inclusive é uma inovação da Escola de Governança, né? Que esse curso ele traga uma parte do conteúdo específico para aqueles servidores que estão inscritos no curso, mas a gente assumiu também o compromisso de capacitação da sociedade, de pais, de mães, e por isso que a gente tem um percentual do curso que é aberto a todo o público, como através dessas lives, através das aulas que nós estamos realizando, em que a sociedade em geral tem acesso aos mesmos conteúdos que a gente dá dentro do curso. Então, isso é muito positivo. Marituba, que está presente, Castanhal também, a gente tem realmente conseguido ampliar muito o público desse projeto. Para vocês terem uma ideia, nós estamos agora com 180 pessoas assistindo essa live, e isso só mostra o quanto esse projeto é importante, o quanto essa capacitação é necessária. E eu não esqueci que com 50% do curso, viu, Evanilza? A gente vai lá, a gente vai nesses municípios aí. Bora se agendar. Pelo amor de Deus, que eu já combinei com todos os cursistas. Nós fizemos uma reunião no início do curso com todos os municípios, antes das aulas iniciarem, e foi repassado todo o cronograma para eles. E já tem um monte de gente aí que está me devendo bolo e café. Eu não esqueci. Tem um monte de município aí que eu já tenho várias casas para visitar com bolo e café. Ótimo. Tá certo, olha, professora? Que coisa boa, né? Isso é... Com certeza, vamos estar juntos. Essa foi uma experiência, assim, fantástica, né? E a aceitação muito boa por parte de todos os servidores. E como eu já disse anteriormente, agora a gente começou a semear essa boa semente. Abriu a caixa de temos que continuar. Exatamente. E nós estamos aí cumprindo, né, Nayara, essa política pública e também assim, a missão do governo do Estado, aquilo que o governador Helder tem colocado insistentemente, que é o trabalho do governo, chegar por todo o Pará. E eu sempre defendo muito, claro, a gente quer que chegue em todos os lugares, a capital também precisa, mas na capital o pessoal tem muita opção. O interior, a gente precisa muito. E como eu sou do interior, então eu falo, gente, nós temos que levar para o interior. Vamos chegar no interior porque o pessoal precisa, tem a carência do curso de formação continuada, tem a dificuldade do acesso presencial à capital, pelas distâncias, né, pela questão financeira também, tanto das prefeituras como das instituições de modo geral. Então, eu fico muito grata, muito feliz por essa parceria, por vocês terem aceitado esse desafio, pela equipe da Escola de Governança, que está aí à frente, cuidando disso tudo, com muita vontade, a equipe do EAD, através do Reinan, todos que colaboraram de uma maneira geral, a Daniela, agora a CEPOS, que está coordenando, através da Rosa, da professora Gisele, todos os demais colaboradores. Então, assim, é um trabalho feito a muitas mãos, né? E já estou feliz também porque tem um outro desafio que a Flávia me falou que está quase pronto, né? Que são cursos mais rápidos, sim, voltados para a gestão da sala de aula. Isso aí é uma cobrança geral. E professora, nós estamos dando spoiler aqui, meu Deus do céu. É porque aí a gente já vai se comprometendo. Nós inclusive reunimos essa semana passada, não foi, Nayara? Porque como eu peguei Covid, né, a gente só está podendo reunir online. E nós reunimos semana passada e eu falei exatamente desses cursos de curta duração. Ai, que maravilha! Estou feliz demais. Porque a gente sabe que através da sala de aula é um alcance fantástico, né? O professor, ele é esse porta-voz das mudanças, da interação com a família. Então, vai ser, assim, fantástico o professor poder receber também essa formação mais voltada para a sala de aula. É uma carência enorme também. Então, né?
Fundamental, fundamental. Os professores, eles são maravilhosos e precisam muito desse apoio. E é o nosso trabalho, né, na Escola de Governança. Eu achei grandes parceiros agora, né? CEPA, UFRA. Então, vamos em frente. Sonhando alto aí, né? Não, mas está certíssimo, professora. A gente que agradece de ter encontrado uma parceira que acredite nesse trabalho, que acredite nas nossas utopias, né? Às vezes a gente não ouve sozinha, a gente ouve não também. Só que a gente insiste. Faz parte. Mas o não a gente já tem, nós vamos atrás do sim, né? Exatamente. Com certeza. Professora, obrigada. A gente vai Eu que agradeço. Pela participação. Um 2021 muito abençoado, com muita saúde para você, para Flávia, para esse bebê lindo aí que vai chegar, se Deus quiser. Obrigada. Né? Já está a caminho. Para a Nayara aí, com tantos desafios pela CEPA. Obrigada, mas a gente sabe que o avanço tem sido grande. Né? E conte conosco, conte com a Escola de Governança. Estamos juntos para o que der e vier, mas vamos chegar. Vamos chegar em todos os municípios. Eu vou sair da conexão aí para melhorar para vocês. Tá ok, professora. Muito obrigada. Tchau. Um grande abraço para todos os alunos, todos os servidores que estão participando, todo o pessoal que não é servidor, pai, mãe, todos os colaboradores da escola, da CEPA, da CESPA, da UFRA, em nome da Flávia aí, toda a galera, todos os professores, tá? Muito obrigada. Todos os servidores cursistas. Um grande abraço. 2021, de muito trabalho, com muita saúde, muita proteção de Deus nas nossas vidas. Beijão. Amém. Beijo, professora. Muito obrigada. Beijo. Eu que agradeço. Beijão. Fique com Deus. Tchau, tchau. Queridos, então, depois desse spoiler da professora Vanilze, né, que a gente ia apresentar depois os projetos, mas eu queria até falar para vocês, então, o programa Capacitar para Incluir, que é um programa da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, no qual tenho a honra de poder contribuir de alguma forma, né, como professora pesquisadora da UFRA, ele compõe exatamente essas várias capacitações, né, que vão de especializações a cursos de curta duração. Então, complementando o que a professora Vanilze falou, todos os servidores, as famílias que estão nos assistindo, vocês podem ter certeza que há, sim, um empenho de toda a equipe técnica da coordenação, que, inclusive, tem feito diálogos intersetoriais. Eu pude participar de alguma dessas reuniões com outras universidades, com outras entidades de formação, não só aqui do Pará, mas de fora também, que demonstram exatamente esse compromisso de tentar alcançar o máximo de público possível, sejam de servidores, e dentro desses servidores trabalhar com professores, com profissionais da área da saúde, né, Nayara, eu vejo muito esse seu empenho, né, inclusive, falando ainda sobre a Lei 9.061, você falou sobre a importância dela, mas eu queria que você falasse um pouco sobre os avanços. Já vou dar um spoiler, que um dos avanços é exatamente essa parte da capacitação, mas eu queria que você falasse um pouco para nós sobre o que você considera, acho que os principais avanços. E só abrindo um parêntese, para quem está nos ouvindo, por que isso é importante? Eu me lembro que na época que estava tendo se feita essa discussão no GT, a gente levantou que existiam outras legislações, né, em outros estados que tratavam sobre autismo, mas a gente começou a perceber que muitas delas eram um certo Ctrl-C, Ctrl-V da lei federal. E aí a gente começou a perceber nos nossos diálogos, né, nas discussões da reunião do grupo, de que isso, infelizmente, não atendia a todas as necessidades do Estado. E aí vieram várias propostas do GT e depois da coordenação. Então, queria que você contasse um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo por que vale a pena ler a Lei 9.061, né? Por que ela é um grande avanço para o nosso Estado? Sim, realmente. Se você colocar no Google leis estaduais para o autismo, você vai encontrar algumas, não tantas, mas você vai encontrar algumas e vai verificar que elas realmente copiam o que traz a Lei 12.764, Lei Berenice-Piana. E aí, isso não facilita a vida do gestor para colocar em prática, colocar em execução a política pública, né? A gente precisa enxergar, ver, pegar na política pública, usar, ir na política pública. E então pensou-se em construir uma legislação que, obviamente, teve que passar por todo o processo legislativo necessário,
Procuradoria-Geral do Estado, a Assembleia Legislativa, que, diga-se de passagem, teve votação unânime da legislação. Então, a gente fica muito feliz porque a gente entende e percebe, né, que já entenderam que não há partido, não há política de governo. O que se está construindo é uma política de Estado, é uma política que, independentemente de quem esteja no poder, esses direitos devem ser garantidos. Então, quais são os principais avanços que a gente pode observar na Lei 9.061, PEPTEA? Vou começar a falar a sigla dela aqui. A PEPTEA, ela cria um órgão responsável pela política, ou seja, você vai ver a pessoa, você vai ver quem é que está trabalhando pela política, onde é que está esse órgão, a quem eu posso me dirigir, me referir. Então, cria a CEPA, a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo. Qual é outro avanço muito importante? Que em criando um órgão responsável, ele destina orçamento. Não se faz política pública sem dinheiro, sem verba, sem orçamento. Então, esse eu considero um dos maiores avanços. Nós estamos no PPA, que é o Plano Plurianual, e devemos estar sempre no PPA para que nós tenhamos a execução do orçamento através do órgão responsável pela política, que é a CEPA, a Coordenação Estadual. Ela traz instrumentos de execução da política, ou seja, eu, gestor, eu, prefeito, quero implementar uma política pública para o autismo no meu município. O que eu tenho que fazer? A PEPTEA me traz como um dos instrumentos de execução da política a capacitação. E a capacitação ampla, a capacitação de servidores, de famílias, de profissionais, enfim, isso que nós estamos vivenciando hoje já é uma das execuções, é a execução da política pública prevista na PEPTEA. A lei foi sancionada em 21 de maio de 2020, no meio de uma pandemia, e já em junho nós lançamos o projeto Capacitar para Incluir, em parceria com a Escola de Governança. Então, nós já estamos implementando um instrumento trazido pela Lei 9.061. E, obviamente, eu particularmente, professora, e a todos que estão nos ouvindo, considero a capacitação a menina dos olhos. Eu sei que a PEPTEA traz outros instrumentos, a gente vai falar neles, mas veja bem, todas as demandas que nos chegam giram em torno da ausência de capacitação. É o profissional da unidade básica de saúde que não sabe trabalhar com autismo, que não sabe identificar autismo, que não tem segurança para laudar autismo. É o profissional da área da educação que não sabe como lidar em sala de aula com um aluno com autismo, que não consegue identificar. Enfim, é o profissional da segurança pública que não sabe como abordar uma pessoa com autismo. É o profissional de um cinema, de um teatro, né, que nós já vivenciamos essa experiência, que não consegue compreender a especificidade da pessoa com autismo. Então, eu considero que a capacitação é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais importantes para garantia de direitos das pessoas com autismo. A capacitação em toda a rede, a capacitação da família. Se eu não sei lidar com a pessoa que vive na minha casa, eu não vou eu não vou extrair o melhor que ele pode dar. E para isso a família precisa ser capacitada. Então, a capacitação ela é tão necessária e ela é tão ampla que foi preciso iniciar com urgência, e foi o que nós fizemos
nessa parceria. A professora Ivanilza já deu spoiler. Nós vamos vamos expandir para mais 7 municípios, vamos expandir através de cursos mais rápidos, vamos expandir para outras áreas que não seja a área de gestores, de servidores, vamos expandir para áreas de saúde, de educação, de famílias, enfim. Vamos expandir porque é necessário. Um outro ponto muito importante que a legislação traz é a criação, né, de um centro especializado em transtorno do espectro autista, o famoso CETEA. O centro, ele foi pensado para ser um modelo de atendimento, né, para ser expandido para os demais municípios. E, assim, o centro, quando nós iniciamos todo esse processo, nós entendemos que o centro sozinho não teria o resultado que a gente busca, né? Que é o resultado de que todos tenham direito a esse atendimento. Então, em primeiro lugar, nós tivemos a pandemia, depois foi preciso fazer uma reformulação do projeto do centro e uma reformulação para melhor, porque ele vai ser ampliado, ele vai ter ampliado o seu espaço físico, mas já está em obras. E nós precisávamos, com urgência, descentralizar o atendimento de qualidade, né? Descentralizar um modelo de atendimento baseado em evidências científicas, que é prevista na legislação 9.061, está aí mais um avanço, né? Atendimento baseado em evidências científicas, e daí surgiu o NATEA. Não poderia não falar no NATEA, né? O NATEA acabou de ser inaugurado e ele é um modelo que deve ser descentralizado para os demais municípios, um modelo de atendimento baseado em evidências científicas. Então, o NATEA está disponível à visitação e esse já é digamos assim, um filho do CETEA, né? O CETEA, ele vai ser uma referência, obviamente, ele vai atender todos os municípios, porque ele é um centro estadual. Entretanto, considerando as dimensões gigantescas desse estado, era preciso descentralizar esse modelo de atendimento de qualidade, e assim nasceu o NATEA. O NATEA, que foi inaugurado, é dentro do CIR. Para quem não conhece, o CIR é um CER4, localizado aqui em Belém. E nós temos planos, sim, de termos alguns NATEAs estaduais em alguns polos. Entretanto, eu não posso deixar de falar, de forma alguma, da importância dos municípios se responsabilizarem pelas pessoas com autismo que vivem neles. Então, é importante que os prefeitos que assumiram agora, e a vocês que nos assistem, têm esse papel importantíssimo de ser o nosso braço nos municípios para cobrar desses gestores, desses novos gestores, que tenhamos vários NATEAs por aí. O governo do estado está aberto a entrar com a capacitação dos profissionais, ao modelo de atendimento, a consultoria, enfim, a gente pode trabalhar com convênios, enfim. O principal é a vontade de fazer. E a gente precisa que os prefeitos se responsabilizem por isso e nos procurem para que nós possamos firmar essas parcerias entre o governo do estado e prefeituras. Então, Nayara, desculpa te cortar. Se tu me permitires só uma palavrinha, porque eu acho que você falou duas coisas essenciais que têm muito a ver com o nosso curso. Que foi, você falou sobre a capacitação e sobre a descentralização do serviço, né? Falando sobre o CETEA, sobre o NATEA. Inclusive, o NATEA, né, e eu pude de novo acompanhar de perto, porque como a gente tem essa parceria da capacitação, eu acabo acompanhando as outras políticas de perto, porque você sempre cobrou, né, sempre solicitou a todas as pessoas que estivessem envolvidas
que a gente conhecesse, que a gente não ficasse só no nosso mundinho, digamos assim. Que aí eu vejo muito esse perfil na CEPA, vocês levam a intersetorialidade muito a sério. Então, todo mundo que de alguma forma é convidado para trabalhar ou que faz alguma parceria com a CEPA acaba conhecendo, sendo convidado a conhecer todas as ações que vocês realizam. E aí você falou, eu lembro que quando a gente foi discutir sobre essa proposta de capacitação dos professores e que você, dos servidores, e que aí você falou da importância de como isso precisava reverberar, eu até sugeri, vamos começar capacitando os gestores, porque da minha vivência, o que acontecia? Às vezes você capacitava um professor, você capacitava um profissional de saúde, só que ele não consegue mexer na estrutura do município. Então, às vezes, é um professor que precisa de um tempo para elaborar o PEI, mas aí quando ele vai conversar com a diretora da escola, quando ele vai conversar com a Secretaria Municipal de Educação, nem sempre tem essa organização pedagógica, né? Nem sempre a gente consegue ter essa voz ativa e conseguir mostrar a importância do trabalho que eles realizam. E aí, olha que interessante, nesse módulo 1 do curso, todos os gestores, todos os servidores que estão realizando o curso, eles já começaram a ter uma certa quebra de paradigmas, porque no módulo 1 que a gente fala sobre o que é o autismo, sobre o que são práticas baseadas em evidências, um dos tópicos que a gente discute, por exemplo, é que o laudo não necessariamente tem que ser dado pelo neuropediatra. Então, imagina que a gente tem aqui um servidor que vai atuar agora numa secretaria de saúde, que tem lá uma equipe, que tem médico, pediatra, que tem clínico geral, que tem outros profissionais que atuam e que, por desconhecer, porque nós mesmos, eu particularmente, antes de estudar, desconhecia que qualquer médico poderia laudar, né? E aí nós fomos ler as legislações, as resoluções do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, que falam sobre esse diagnóstico. E hoje em dia, a gente já conseguiu um pouco mudar essa perspectiva. Então, tenho certeza que muitos dos cursistas que estão fazendo o curso poderão, por exemplo, já levar a importância dessa capacitação, que hoje em dia não é mais necessário que uma pessoa saia do seu município e venha para Belém porque ela não está obtendo laudo. Na verdade, o que a gente precisa é capacitar esses profissionais. E eu vou além, a gente está conseguindo fazer isso não só no setor público, o próprio setor privado, a Unimed, que é um dos planos de saúde daqui do Pará, que também atende no interior, né, através de uma ação que foi feita em parceria com o Ministério Público do Trabalho, sempre agradecendo o doutor César Bichara, que é um grande parceiro. A Unimed abriu um curso de capacitação para pediatras no rastreio e diagnóstico do autismo. Então, assim, a gente tem várias e várias comprovações sobre a importância de descentralizar. Então, eu queria só fazer esse comentário, porque isso mostra o quanto essa política, a legislação, ela traz exatamente esse caminho, essa diretriz para o gestor, né? E isso passa por você, mas naturalmente nada impede que uma pessoa que esteja lá no município pegue essa legislação e também comece a pensar, poxa, como eu aqui no meu município posso colocar isso em prática, né? Sim, e é muito importante que você traga isso, porque, inclusive, vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu há pouco tempo, um município que eu prefiro não citar o nome, um município que é um município grande, é um município rico, vamos dizer assim, né, porque trabalha com minérios, é um município que encaminha as pessoas para Belém, para serem laudadas aqui. E eu entrei em contato, à época, ainda foi na gestão passada, e perguntei o porquê que esse município estava encaminhando os pacientes para Belém, já que o município possui neuropediatra, psiquiatra, neurologista, pediatra, enfim. E ela me informou primeiro que ela não sabia que outros profissionais poderiam laudar, né, autismo, e que os profissionais eles não tinham capacitação para laudar o autismo. Então, como eu disse ainda há pouco, a capacitação é de extrema importância para que a gente possa ampliar essa base de atendimento das pessoas com autismo. Eu, inclusive, Flávia, havia conversado há poucos dias com a equipe que talvez a gente possa emitir uma recomendação informando sobre as legislações para informar os novos gestores, né, de que os profissionais que podem laudar autismo não se limitam a neuropediatras, porque o neuropediatra ele já é um profissional difícil,
Aí já é um profissional difícil para a capital. Você Sim. imagina nos outros municípios. E aí a gente restringe o atendimento da pessoa com autismo a neuropediatra, aí realmente acontece o que acontece hoje. Então, é importante capacitar a rede, ampliar essa base, é permitido pelas legislações federais. O profissional, existem protocolos de rastreio que podem ser aplicados. E os protocolos não são restritos a neuropediatras. Sim. Então, é importante, por isso que eu digo, é importante que as famílias tenham a capacitação, até mesmo para cobrar os seus direitos já previstos. Então, doutora Flávia, eu posso continuar em relação aos avanços? Pode, é porque eu só queria comentar, fazendo uma revisão aí do módulo 1, né, para os nossos cursistas, que inclusive no material didático eles recebem o link para acessar o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o documento que dá a base necessária sobre a importância de se revisitar a puericultura, ou seja, aquele acompanhamento que os pediatras fazem sobre o desenvolvimento infantil. Eles recebem também as informações sobre os instrumentos de rastreamento, seja o MChat, seja a própria carteira de vacinação da criança, onde você tem também alguns instrumentos de rastreamento do desenvolvimento infantil. É óbvio que aqui a gente não está querendo dizer que o neuropediatra não é importante, muito pelo contrário. A gente sabe que tem casos específicos da condição do autismo, como autistas que têm comorbidades, ou até mesmo casos de autistas que necessitam de um atendimento mais específico, em que a participação do neuropediatra é essencial. Mas o que a gente pontua aqui é a importância do diagnóstico precoce, porque, ainda que não definitivo, não só porque isso é uma previsão legal, isso está na Lei 12.764 e na Lei 9.061, mas porque isso abre portas para outros direitos. Então, muitas vezes, através de um laudo, mesmo que não definitivo, essa pessoa com autismo, essa família passa a ter direito a um benefício de prestação continuada, a um acesso a uma quantidade maior de horas de terapia, ao atendimento educacional especializado. Então, essa tem sido a nossa luta, né? E sem contar também que, além dessa questão da dificuldade de contratação de profissionais, isso é uma realidade em vários locais do Brasil, não é só específico no Pará. Uma preocupação que também que a gente tem, né, Nayara, que a gente conversa muito sobre isso, é sobre a importância do cuidado com essas famílias. Então, a gente recebe muitos casos da mãe que vem sozinha com o filho de um interior a 500, 600 quilômetros da capital, e aí ela vem com apoio do TFD, né, que é o tratamento fora do domicílio, só que ela fica sem nenhum tipo de suporte familiar. E aí ela passa a ser cuidadora 24 horas daquela pessoa com autismo, sem sequer ela poder contar com uma rede familiar, como muitas vezes ela tem na cidade dela, né? Ela tem uma cidade lá, os pais, os tios, os primos, enfim. Então, a gente também tem muito essa preocupação com a família, né? De não causar essa desunião, porque a gente sabe que o autismo é uma condição crônica. Então, não é aquela situação que ela vai vir aqui em Belém, vai passar um mês e vai resolver e vai voltar para o município dela. Realmente a gente teve que virar essa chave aí, mudar esse paradigma, e obviamente que para a gente foi muito mais difícil, para nós que estamos pensando essa política. Era muito mais fácil, entre aspas, faz um serviço aqui em Belém, aí que fica aqui. Mas a gente começou a pensar realmente que Eu acho que a Flávia caiu o link. Continua, tá? Então, mas, doutora Nayara, então, desculpa, só foi mesmo esse bate-bola para falar sobre isso. Eu vou voltar a palavra a você, que você estava continuando falando sobre os avanços, mas é que, realmente, quando a gente começa a falar desse tema, é um tema tão apaixonante para nós que estamos vivenciando isso, que não tem como não fazer esse link com tudo que já foi estudado, e até para quem está nos ouvindo, entenda que nada do que está sendo feito pela coordenação é algo pontual. Vocês podem ter certeza que há muito planejamento, há muito diálogo, há muitas reuniões, e é como se fosse uma costura, né? Cada ponto, ele leva a um outro ponto, que leva a um outro ponto, então isso daí mostra o quanto o engajamento de todo mundo que está trabalhando nessa política. E exatamente isso que você está falando linka para o próximo ponto que eu ia falar, que é em relação ao cadastro, né? Nada é sozinho, nada é só alguma coisa, né? Um dos pontos que a lei traz, que é de extrema importância, obviamente,
é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que é prevista em legislação federal. Entretanto, nós pensamos e chegamos à conclusão de que seria uma oportunidade a carteira, né, de nós conhecermos a realidade das pessoas com autismo do estado do Pará. Então, o que nós pensamos? Criamos um cadastro, tá? Um cadastro extenso, um cadastro cansativo de preencher, sim, eu concordo, né? Mas extremamente necessário para que a gente possa programar políticas públicas eficientes para os municípios. É capacitação, a demanda é jovem e adulto, é criança. Como é que está o transporte que vocês utilizam para as terapias? Vocês são assistidos na área de saúde, educação ou assistência social? Vocês possuem algum benefício? Enfim, nós começamos a pensar de que forma e quais as perguntas seriam extremamente importantes para que a gente pudesse conhecer essa realidade. Então, foi aí que surgiu o CADTEA, que é o cadastro, né, do transtorno do espectro autista, necessário para que se tenha a carteira de identificação, que, diga-se de passagem, também não é só uma carteira. A carteira do estado do Pará, ela traz alguns diferenciais que são importantes, sim. Obviamente que o maior de todos é o fato de garantir o acesso integral e prioritário aos serviços, tanto públicos quanto particulares. Entretanto, nós colocamos algumas informações na carteira, como, por exemplo, um telefone de contato em caso de emergência, colocamos a existência ou não de possíveis alergias, colocamos as possíveis características presentes naquela pessoa. Então, o nosso trabalho, como a Flávia colocou há pouco, ele nunca é pontual, ele nunca é só alguma coisa. Ele é pensado de que forma a gente... Vamos pegar a CIPTEA nacional e de que forma a gente pode melhorar, e de que forma a gente pode aprimorar e ampliar esse atendimento. Então, foi o que surgiu através do cadastro e da carteira, também previsto na Lei 9.061. Então, assim, eu não posso também deixar de falar aqui, eu sei que a gente está falando para muitos municípios, então é muito importante que vocês nos ajudem a preencher esse cadastro. Esse cadastro vai gerar a primeira base de dados sobre o autismo no estado do Pará. A gente vai abrir em diagramas e descobrir sobre o autismo no estado do Pará, enfim. Então, a gente precisa que os municípios preencham esses cadastros. Eu tenho recebido algumas perguntas que dizem assim, aqui no meu município tem muitas pessoas com autismo, a gente precisa que tenha um núcleo aqui, por exemplo. Eu vou olhar naquele município, não tem nenhum cadastro. Exatamente. Não tem 10. Então, como a gente justifica construir do zero, considerando que eu acho que é um outro ponto que é muito importante tu falar daqui a pouco, Nayara, que, em tese, o município já tem uma rede de atendimento no autismo, ela pode não funcionar, mas a gente vê isso, né? Das pessoas pedindo na TEA. E até mesmo para capacitação, porque eu me lembro que quando a gente foi planejar nessas discussões sobre novos cursos, a gente, inclusive, pegou os dados da CIPTEA para saber, poxa, mas nós temos qual o número de autistas adultos, qual é o número de autistas severos, porque, obviamente, que isso tem impacto, e para quem participou do nosso curso, vocês sabem que no módulo 1 nós falamos de alguns protocolos, né, de identificação e de rastreio do autismo, e nós temos protocolos diferentes de acordo com a idade. Você tem protocolos que são utilizados para rastreamento mais precoce, mas você tem protocolos, por exemplo, para preparação do autista para a vida adulta. E é óbvio que a capacitação é totalmente diferente de acordo com o perfil. Mas se a gente não consegue ter esses dados, como a Nayara falou, fica muito mais difícil, porque a gente tateia no escuro. De repente, a gente está levando uma capacitação para o município que não é exatamente aquilo que o município mais precisa, né? Inclusive, esse cadastro ele vai auxiliar
os novos gestores a trabalhar. Porque, veja bem, esses novos gestores, essas prefeituras não têm os dados sobre o autismo. Eu posso afirmar isso categoricamente. Não há município que tenha dados precisos sobre a situação dos autistas nas redes, tanto de saúde, de educação, quanto assistência social. Se eu tiver, eu posso chegar para o prefeito e dizer: olhe, seu prefeito, a situação do autismo no seu município é essa aqui, de acordo com o preenchimento do CADTEA. Então, eu faço um apelo aqui, aproveitando a enorme audiência que eu estou vendo que nós estamos tendo aqui, e, assim, os municípios que estão nos assistindo, que preencham o cadastro, que fiquem em cima mesmo. Eu vou disponibilizar ao final aqui da live, eu vou disponibilizar os canais de acesso. Nós temos uma pessoa que fica full time auxiliando. Se você tiver com dificuldade, ela preenche junto com você o cadastro. Mas, por favor, não deixe de fazer, porque ele é muito mais do que uma carteira. Ele é a política pública chegando no seu município. Então, Flávia... E só para complementar, Nayara, que eu acho que é uma informação muito importante, que eu achei fantástico, né? Queria parabenizar vocês. Eu sei que a gente fica aqui, vocês ficam jogando confete. É porque, gente, só para vocês terem uma ideia, essa história do CADTEA, eu estava nessa reunião. Foi uma reunião exaustiva, que nós começamos 8 da manhã. 12 horas de reunião. 12 horas de reunião, pensando em como a gente poderia articular e aí veio a ideia do CADTEA. Então, assim, é um trabalho de suor, de braçal mesmo, de ficar ali queimando a pestana, tentando achar soluções. E uma outra coisa que eu achei muito bacana, eu sei que tem muitas lideranças, muitas mães de grupos que estão aqui na live percebendo. Vou mandar um abraço para o pessoal do Mães de Anjo, o Movimento de Inclusão pelo Marajó, que tem feito um trabalho fantástico também. Inclusive, as lideranças estão fazendo o nosso curso. Então, assim, a CEP, inclusive, disponibiliza essa possibilidade de treinamentos dessas mães, desses grupos, para que eles auxiliem outras mães, né? Eu sei que vocês fizeram isso com a Seita. Se você até pudesse falar para quem está aqui ouvindo a gente. Fizemos com a Seita, fizemos com a Casa Azul de Santarém, enfim, agora eu não vou lembrar, fizemos ações no Ter Paz, que eram ações pontuais, porque o cadastro é 100% digital, você pode fazer pelo seu celular. Então, assim, quem nos procura, eu posso afirmar com 100% de certeza que quem nos procura pedindo suporte, esse suporte é dado. Então, é importante que você busque isso. Se você conhece alguém que é autista, que tem um filho autista, que ainda não fez o cadastro, cobre dessa pessoa. Saiba que são muitas horas de trabalho investidas para que a gente chegue até esse cadastro, não só nossa, do sistema da CESPA, que ficou incansável durante semanas para montar o cadastro, para que uma mãe diga: não, eu parei em tal pergunta, eu não segui, né, em frente. Então, por favor, preencha o cadastro, que daqui a algum tempo nós vamos mostrar, nós vamos tornar público, né, esses dados, para que vocês também conheçam a realidade do autismo no estado do Pará. Então, Flávia, falando dos principais avanços, é óbvio que eu estou vendo aqui o tempo, enfim, são muitas coisas para falar, mas só para fazer um resumo do que eu falei em relação aos avanços, o avanço de ter um órgão responsável pela execução da política, que é a CEPA, o avanço de ter um orçamento destinado para essa política, que é absolutamente necessário, o avanço de trazer um instrumento de execução da capacitação, que nós já estamos colocando em prática, de ter não só mais um centro especializado, mas núcleos de descentralização do atendimento dessa política, o próprio cadastro, né, que é um avanço singular, e trazer no bojo da lei, dizendo que o atendimento deve ser baseado em evidências científicas, é um ganho estratosférico para a ciência, para quem acredita na ciência, e nós acreditamos. E também a lei traz a participação das famílias nesse processo, a participação das pessoas que trabalham envolvidas nesse processo, que é a criação de um conselho, né? Esse conselho ele é paritário, terão 4 representantes da sociedade civil e 4 representantes do governo do estado. Esse conselho ele
vai ser publicado um edital elaborado pelo jurídico da CESPA. Então, nós iniciamos esse processo de maneira interna na CESPA e estamos aguardando o parecer do jurídico. E, enfim, então ele traz um avanço, são muitos avanços, né? A gente pode fazer uma live só sobre avanço. Só sobre o avanço, né? Você sabe que uma coisa também que eu acho muito interessante, Nayara, é sobre a forma com que a CEPA tem conduzido esse debate, e a própria CESPA, né, onde a CEPA está vinculada, de que a gente tem, é quase como se fosse um guia, né? A gente pega a 9.061 e aí vai pensando como nós vamos fazer para dar cumprimento a cada uma desses artigos. Porque uma coisa que a gente ouviu muito, e aí eu falo a gente ouviu muito porque eu era do grupo de trabalho, também sou mãe de pessoa com autismo, faço parte do Grupo Mundo Azul, queria até deixar um abraço para as mães do Grupo Mundo Azul, já vi várias aqui comentando também, deixar um abraço para a Márcia Nóbrega, representando tanto o Grupo Mundo Azul quanto a PAI também, que também está fazendo o cadastro, então, conforme eu for subindo aqui, eu vou lembrando, vi também a Érica, que é do grupo de Castanhal, então, conforme eu for vendo aqui, o pessoal, eu vou mandando um abraço. E a gente tinha essa preocupação, né? Eu lembro que você uma vez compartilhou, estava tomando um café, você falou, poxa, Flávia, uma coisa que me preocupa muito é das pessoas não acharem que a lei vai ser só mais uma lei, só porque para fazer de conta que a gente está fazendo algo, ou que está sendo feito algo. E eu me lembro muito disso, da gente pegar a lei e pensar assim, olha, esse artigo aqui, como a gente vai fazer? A capacitação, como a gente vai dar cumprimento? Como a gente vai fazer para o CADTEA sair do papel? E eu acho que isso é muito positivo. Isso até é legal nessa live, porque a gente está, talvez, compartilhando com outras pessoas que estão aqui nos assistindo, que também são gestores ou que são servidores públicos, que ficam se perguntando, tá, mas por onde eu começo, né? Eu acho que o principal foi fazer o que a gente fez, é conhecer a sua rede, aí ver o que tem no seu município. Quero até destacar aqui o trabalho que o MIN está fazendo, que a professora Edivana está fazendo no Marajó, que é exatamente de uma queria que você falasse sobre isso. Isso, exatamente. Hoje eu falei com a Edivana sobre isso, eles fazem um trabalho fantástico lá no Marajó, são nossos braços, tanto para mapear a rede, quanto para o cadastro também. Então, assim, esse tipo de apoio que a gente precisa para levar a nossa equipe da CEPA é pequena. Se a gente não tiver apoio, braços nos municípios, a gente não consegue chegar. Então, eu queria falar um pouquinho, Flávia, em relação à rede. E só para finalizar, o objetivo é esse mesmo. O objetivo não é que a gente centralize isso, tudo tenha que necessariamente ser resolvido na capital. Quando a gente incentiva as pessoas, no próprio curso a gente incentiva isso, viu, Nayara? É um exercício, né, para eles nos próximos módulos, inclusive no módulo 2, um dos produtos que os cursistas terão que fazer é um folder falando sobre a rede de proteção de direitos do município deles. Então, assim, a ideia é, muitas pessoas sequer conhecem nos seus municípios o que existe de rede, né? Eu acho que você vai falar um pouco disso, né? Tem pessoas que não sabem, por exemplo, que o CAPES faz parte da rede do atendimento do autismo, que um SER que tenha no município faz parte, que a escola faz parte da rede do atendimento. Então, eu queria te devolver a palavra para você falar um pouco sobre, afinal de contas, o que é a rede de atendimento da pessoa com autismo. Ela se resume ao CETEA, ela se resume à NATEA. Se o meu município não tiver NATEA, eu não vou ter atendimento para o autismo? Então, em relação à educação, obviamente, as escolas são uma rede, né? Em relação à assistência social, nós temos os CREAS, os CRAs, são rede. E em relação à área da saúde, nós temos duas redes de atendimento da pessoa com autismo. Uma é a rede da atenção psicossocial, que são os CAPs e os CAPSIs, e a rede da reabilitação, que são os centros de reabilitação. Nada impede, por exemplo, que nós tenhamos centros municipais de atendimento. O Castanhal, por exemplo, tem o CEAPA, que faz um trabalho excelente e que é um centro municipal, né? Então, é preciso que se cobre da rede existente o atendimento da pessoa com autismo, né? Porque já aconteceu de eu visitar alguns CAPs, alguns CAPSIs, e eu iniciei essas visitas mesmo em loco. Infelizmente, a pandemia não permitiu continuar, porque os serviços fecharam, mas alguns locais que eu visitei, eles nem sequer
sabem lidar com a pessoa com autismo, né? Quando a legislação prevê que eles atendam as pessoas com autismo. Então, entra mais uma vez a questão da capacitação, mas entra também a falta de conhecimento da rede que deve atender as pessoas com autismo. Então, é muito importante que isso seja cobrado, é importante que eles estejam lá. Não posso deixar de citar, por exemplo, o Capizide Ananindeua, que faz um trabalho... Eles estão aqui na live, viu? Agora eu vi o Capizide, agora mais cedo eu vi. Eu peço desculpa se porventura não citar alguém. Queria só, até já que eu tinha te interrompido, Nayara, queria registrar para você que a secretária de Assistência Social do município de Barcarena, a Francineia Dias, está aqui participando também. Queria parabenizar a secretária, porque é isso que a gente precisa, do engajamento dos gestores. Em breve eu estou aí, viu? Daqui a muito tempo. E agradecer também a Jo Braga, que é representante do GAOPA, que também faz um trabalho fantástico em Barcarena, que também está aqui assistindo. Jo Braga, inclusive, participa da grande maioria das lives e mostra exatamente isso, né? A importância desse tipo de capacitação. Sim. Desculpa, voltando para você estava falando da rede. Não ficar te interrompendo. Isso. Então, assim, nós podemos dar bons exemplos, né? O Capizide Ananindeua atende maravilhosamente bem lá. Sempre que eu vou lá, eu digo, eu quero trazer meu filho para cá. Então, assim, a rede, quando ela é bem gestada, né? Quando ela tem uma equipe engajada, uma equipe capacitada, ela funciona, ela deve funcionar. A gente não pode sobrecarregar nenhum local. Nós não podemos restringir, assim como eu falei dos profissionais, que a gente não pode restringir a neuropediatra, a gente não pode restringir a rede a um CTEA ou a um NATEA. Eles são importantes, inclusive, para gerar modelo para a rede já existente. Por que eu não posso ter grupos com testes vocacionais nos CAPs, por exemplo? Que é um modelo do NATEA, o teste vocacional. Por que eu não posso ter dentro de um CAPSI, como eu sei que tem, por exemplo, no CAPSI de Ananindeua, um treino de AVDs que tem no NATEA? As práticas que existem, que vão existir no NATEA, são práticas replicáveis para toda a rede de atendimento. Não necessariamente eu preciso ter um NATEA, mas as práticas existentes no NATEA, elas podem e devem ser replicadas para a rede de atendimento. Você sabe que uma outra coisa que é interessante, você sempre falar sobre isso, e lembrando lá, costurando lá com o orçamento, a gente sempre olha a lei como um todo, né? Inclusive, existem alguns tipos de financiamento de recursos que não podem ser acessados pelo Estado, que devem ser acessados pelos municípios. Então, quando a gente fala, por exemplo, da saúde básica, da atenção primária, quem é responsável por isso, quem recebe esses recursos é o próprio município. Eu lembro que numa live anterior, os nossos cursistas que estão aqui nos ouvindo, eles participaram de uma live que nós falávamos sobre direito à educação, e na época estava aberto o edital do PDDE acessível, que era um dinheiro que vem diretamente do governo federal para as escolas, né, para que elas possam, por exemplo, estruturar suas salas de recursos de AE, inclusive voltadas também para o campo do autismo. E a gente estava com o edital aberto, depois eu fiquei muito feliz de saber que alguns municípios acessaram o edital, se inscreveram e foram contemplados. Então, e a gente não podia fazer isso pelo Estado, porque era a própria escola que precisava se cadastrar. Então, às vezes, a gente também sabe que falta essa informação conseguir chegar até aquele município. Por isso que a gente tem incentivado tanto a importância da formação da rede. A gente tem plena consciência das dimensões continentais que o estado do Pará tem, né? A gente quer muito que essas famílias não sejam obrigadas a se deslocarem, a serem nômades pelo estado, porque no seu município... Ou ficar em fila de espera. Se eu posso ter um atendimento de qualidade no seu município, não necessariamente ter um NATEA, mas ter uma prática, né, replicável. E assim, e é importante dizer, principalmente para os novos gestores, que o autismo ele tem a especificidade de rodar em todas as redes. Então, eu preciso trabalhar a atenção básica para que ela faça o diagnóstico precoce, saiba fazer, saiba identificar
E por que não atender? Eu tenho centros municipais, como, por exemplo, eu tenho um aqui em Belém, que tem 10 neurologistas. Então, a atenção básica precisa rodar garantindo direitos das pessoas com autismo, não apenas média e alta complexidade, porque a sensação que nós temos é que os municípios entendem que é autismo, é média e alta, eu mando para Belém ou eu mando para onde tem uma reabilitação, um CR2, um CR3, um CR4. E não é assim. Se eu tenho a rede de atenção psicossocial, se eu tenho unidades básicas com profissionais que conhecem, que devem conhecer, a atender as pessoas com autismo, eu posso fazer um atendimento de qualidade, sim, no município. E você sabe que isso não é algo que a gente está falando aqui de forma aleatória. Nós fizemos um estudo sobre isso. Então, por exemplo, um dos centros de referência, que é a Clínica Escola, criada pela Berenice Piana, ela é municipal, né, em Itaboraí. A gente tem o caso de Santos, lembra? Na época que a gente começou a fazer essa pesquisa para ter essa referência, né, de centros, inclusive isso foi discutido numa audiência pública que a gente teve, que foi uma das maiores audiências públicas da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e esse levantamento nós tínhamos, por exemplo, a Clínica de Santos também, municipal. Então, na verdade, o centro estadual que é o diferenciado, né? Porque o ideal é que você tenha esse atendimento na rede primária, né? E que você só encaminhe para a rede de média e de alta complexidade aqueles casos de autismo que requerem um atendimento de média e de alta complexidade, né? Mas a parte terapêutica, ela deve se iniciar o diagnóstico, por exemplo. Não há nenhum impeditivo que uma unidade básica de saúde dê o diagnóstico. Muito pelo contrário, deveria ser feito isso, porque são aqueles profissionais que conseguem avaliar para onde deve ser encaminhado aquele atendimento. É claro, pessoal, que aqui a gente sabe das dificuldades, né? A gente sabe que tem municípios, por exemplo, que ainda não tem nenhuma estrutura. Tem município que realmente não tem CAPES, não tem SER, não tem nenhum tipo de atendimento que possa sequer ser adaptado, ou que já tem algum tipo de processo. Mas essa não é a realidade da maioria dos municípios. A maioria dos municípios tem só que tem alguns equipamentos, né, de atendimento, mas até mesmo escolas que deveriam fazer esse atendimento, mas a falta de capacitação, a falta de uma perspectiva maior do que a política pública do autismo faz com que esse sistema ele não funcione. E é por isso, Flávia, que é muito importante a gente não parar de falar em autismo. Porque é preciso que os profissionais entendam a importância de se capacitar. Não importa se eu já sou formada há 20 anos, sabe, e não sei lidar com autismo, eu vou aprender a saber, eu vou buscar. Então, é preciso dar a devida importância à causa do autismo. Porque vocês só falam em autismo? Sim, porque os profissionais, eles sabem lidar com laudar outras deficiências e não sabem autismo. Então, a gente vai continuar falando, a gente vai continuar enfim, levando a bandeira do autismo para que até que a gente consiga ter a inclusão real, a inclusão de que todas as deficiências possam ser atendidas pela rede de saúde, rede de educação e rede de assistência. É claro que a gente aqui também, a gente fala muito do município, e algumas pessoas podem até achar uma má vontade do gestor, ou é porque o gestor não tem interesse. E não é isso que a gente tem visto, a gente, muito pelo contrário, tem recebido demandas dos gestores, mas é porque por desconhecimento realmente de como funciona, e isso é importante que a gente diga, a legislação que trata sobre autismo, ela é recente, então até é difícil o gestor encontrar boas práticas. Um prefeito, por exemplo, como é que e bons profissionais. Sim. Então, assim, a gente quer muito, acho que isso é importante a gente falar, né, Nayara, para as pessoas também não acharem, porque o município não quer fazer, não, vejam bem. Quando a gente fala da importância da descentralização, é justamente sobre a importância do trabalho em parceria. O que não pode acontecer é pela CEPA e pelo governo do estado, pelo nosso governador, ter a sensibilidade de ter até mesmo puxado para si uma responsabilidade. Isso não pode ser confundido com o fato de que apenas o governo do estado tem responsabilidade. E isso não sou eu que estou falando, é a lei. Se vocês pegarem a lei de assistência social, se vocês pegarem a lei do SUS, vocês vão ver a importância
da distribuição do Pacto Federativo. Então, a União tem responsabilidades, os estados têm responsabilidade, os municípios têm responsabilidade. O que a gente está sempre tentando rememorar é que a importância desse trabalho em conjunto, né, Nayara? De que não fique, não, mas quem é que é o responsável? Na verdade, todos nós, a própria sociedade é responsável por esse processo de conscientização. As famílias também têm suas responsabilidades. É um trabalho muito difícil, porque, lógico, que às vezes é mais confortável você apontar quem é o responsável, né? Não, a culpa é do fulano de tal. Não, a responsabilidade um exemplo é o cadastro. Você, como família, cumpriu a responsabilidade, pelo menos, de dar a informação para o Estado sobre a situação do autismo. Então, a gente precisa muito olhar para dentro de casa, ver quais são as nossas responsabilidades e quais são as responsabilidades dos gestores. Você, profissional, que está nos assistindo, por exemplo, que você conhece algum médico que não sabe lidar com o autismo, ele buscou se aprimorar? Porque, veja bem, quando eu amplio a rede, quando eu amplio a oferta de profissionais, eu facilito a vida do gestor. Porque, às vezes, o gestor ele quer contratar o profissional, mas não tem. Porque não tem capacitação. Então, a gente sempre volta para a importância da capacitação. Não é algo que a gente queira colocar aqui que há essa má vontade ou desinteresse. É realmente da situação de desconhecer algo que está sendo construído, mas para que dê certo precisa ser construído por todos, porque senão você onera excessivamente um determinado ente federativo em detrimento de outro. E, de fato, o ponto não é nem só essa questão de onerar, é que você acaba prejudicando as pessoas que são a finalidade dessa política, que são as pessoas com autismo e as suas famílias. Volta para aquela situação, né? Por mais que a gente construa 5, 10 NATEAs, a gente não vai conseguir alcançar os 144 municípios. É humanamente impossível, tecnicamente impossível você conseguir construir uma NATEA em todos os 144. Nós somos o segundo maior estado do Brasil, gente. Exatamente. E aí, não trabalhar como a gente contorna isso? Entendendo e dando cumprimento àquilo que está posto na lei, da importância dessa intersetorialidade. Então, muitas pessoas aqui, Nayara, estão perguntando no chat como eu faço para levar o NATEA para o meu município, né? Acho que uma pergunta que a gente pode devolver é por que seu município precisa do NATEA, né? Como é que está o atendimento do seu município? O que a gente pode fazer? Às vezes, o governo do estado pode até entrar com a construção do prédio, mas se não tiver o profissional, se não tiver a demanda dos profissionais para também atenderem, vai ter um espaço vazio. Eu preciso que esse município me justifique a necessidade de uma NATEA, né? Me justifique a quantidade, justifique que não há rede existente nenhuma, né? E, obviamente, que a prefeitura nos procure, nos oficie para iniciar esse diálogo. Exatamente. E Nayara, eu acho que uma coisa que também seria interessante, acho que você já falou um pouco sobre isso, né? A gente falou sobre os avanços, mas eu queria que você falasse, assim, na sua opinião como coordenadora, né, nesses 2 anos, praticamente, não, 1 ano e menos de um ano, na verdade, né? Meu Deus, é que já foi feita 7 meses. Meu Deus, é porque, perdão, é que já foi feita tanta coisa que eu fico assim, 2 anos, 3 anos, enfim, mas em 7 meses, como gestora, né, dessa política, quais são os principais desafios? E antes de te passar a palavra, eu só queria agradecer também a presença da representante do Laços Azuis também, que está aqui conosco, né, que também é super participativa. Um beijo para a Hanna, que é representante também do Laços Azuis, está mandando um abraço para você aqui, parabenizando por todo o trabalho que você tem realizado. Obrigada, eu queria dizer para ela que eu ganhei um presente da Hanna e ele está lá na minha sala, ela tem que ir lá ver. Aquela florzinha, né? Todo mundo pergunta quem foi que fez. Então, Nayara, eu queria te ouvir um pouco mais, né, nesses 7 meses, de todas as viagens que você fez, dos municípios que você já visitou, da vivência que você teve fora também daqui do estado, que eu sei que você visitou muitos lugares, exatamente também para conhecer, para não ser, não falar só sobre aqui o Pará, né, mas conhecer como é que esse atendimento era feito fora daqui do estado. Quais são os principais desafios, na tua perspectiva, em relação a essa política do autismo? Flávia, assim, os desafios são tantos que eu confesso que às vezes eu nem gosto de pensar neles, porque senão a gente desiste, né? Eu sempre procuro focar no que é possível fazer, mas é importante, sim, falar
dos desafios, até para que quem nos ouve, quem nos assiste, não seja uma barreira, não seja um desse desafio, né? Seja um braço, um suporte para que a gente possa continuar esse trabalho. Os desafios são, primeira coisa que a gente identificou logo no primeiro mês, ausência de dados. Né? Não há dados em nenhuma secretaria, não há dados em nenhum município sobre autismo, não há dados. Então, você trabalhar no escuro é difícil. E daí a gente já falou do cadastro que foi pensado e da importância dele ser preenchido. O outro desafio que é muito importante que seja dito é que o autismo ele é tão complexo que ele roda na atenção básica, na média, na alta complexidade. Ele tem 2 orientações de atendimento no SUS, que é atenção psicossocial e reabilitação, e essas redes não conversam entre si. Então, a atenção psicossocial, ela não conversa com a reabilitação, e aí os atendimentos são feitos de maneira desconexas até, né? E isso é um desafio você fazer com que as redes entendam que atendem o mesmo público, tá? E que as práticas baseadas em evidências podem e devem existir nas 2 redes, mesmo que elas sejam com profissionais diferentes, digamos assim. Também eu não posso deixar de falar que o desafio é o desafio da dimensão desse estado. Né? A gente trabalha com o 2º maior estado da federação, são dimensões gigantes, dimensões que dificultam o acesso das famílias, dificultam o nosso acesso, muitas vezes, né? E isso é algo que realmente eu prefiro não pensar, prefiro pensar para onde eu vou, qual é o próximo destino, e assim a gente vai costurando para chegar. Então, assim, também é um desafio o fato de que os autistas com idades diferentes têm demandas diferentes, né? Então, a gente precisa olhar para todos eles. A gente precisa olhar para a infância, a gente precisa olhar para o jovem que precisa entrar no mercado de trabalho, para o adulto, se ele está fora do mercado, a gente precisa olhar, inclusive, para os idosos autistas, como lidar com eles, fazer trabalhos de, enfim, trabalhar, por exemplo, com grupos, com oficinas, com autocuidado, enfim, a gente precisa fazer. O planejamento ele é demorado e difícil por isso, porque eu não estou fazendo planejamento para uma deficiência. É como se estivesse fazendo um planejamento para várias deficiências, porque o autismo é um espectro e nenhum autista é diferente do outro. Então, esse é um desafio muito grande para uma equipe pequena que a gente tem, mas eu digo que é uma pequena equipe com grandes braços, né? E então, eu queria, diante de todos esses desafios que eu falei, eu queria finalizar, porque eu sei ali que meu tempo está acabando, primeiro agradecendo, tá? Agradecendo a parceria, agradecendo a pessoas como você que se doam sem ter nada em troca, que brigam muito para que as coisas aconteçam, a gente sabe disso. Então, eu queria primeiro fazer esse agradecimento aqui público. Ai, meu Deus, estou lagrimando, por favor. Não, nada de chorar. O bebê não pode se emocionar. Mas, assim, é impressionante como as pessoas que vivenciam o autismo, né, e que são engajadas como você, fazem acontecer, né, e a gente, quando se une, aí é que a coisa mesmo acontece. Então, eu sei que existem muitas Flávias espalhadas por esse estado, e são para essas Flávias que eu estou falando agora, que eu preciso que elas estejam com a gente, construindo essa política e vencendo os desafios.
Agradecer a parceria da Escola de Governança e toda a equipe que há meses vem nos aturando, porque tem um ajuste e equipe, enfim. Então, a questão técnica, eu quero agradecer imensamente. Não posso, de jeito nenhum, deixar de agradecer a minha equipe da CEPA. Elas estão aí assistindo. Paloma, que é o meu presente de 2020. A Lia também, que, enfim, uma pessoa correta, engajada, séria. A nossa equipe do administrativo, Karina e Patrícia, que são incansáveis. Já tem 2 celulares extras para dar conta das mensagens. A gente não dá conta de responder tudo no mesmo dia, mas a gente vai responder. Então, agradecer, obviamente, a toda a equipe da CESPA, que tem dado um suporte incrível. Eu sempre digo para o secretário, não dê asa para cobra, porque senão eu peço as coisas, ele deixa, então eu vou pedir de novo, peço mais, e por aí Começa com uma sala, depois pega o andar todo. Exatamente. Começa com uma sala, depois já o andar. Pronto. A princípio, o Unaterra eram 2 salas dentro do CI, e aí, não, a gente não quer só 2 salas, a gente quer esse espaço ali, e vai mais 2 salas, e quando vê, tá o espaço todo. Então, é assim que a gente tem trabalhado, com engajamento, com briga, com luta, e a gente precisa do apoio de vocês, né? Então, eu quero agradecer e fazer esse apelo. Estejam conosco, nos procurem, nos solicitem. Os canais da CEPA que eu queria dar aqui, nós temos um e-mail, cepa.autismo@cespa.pa.gov.br. Os e-mails todos são respondidos. Como eu disse, não no mesmo dia, mas a gente vai respondendo. Tem o nosso Instagram também, que é gerenciado aí pela equipe da CEPA, pela equipe, vamos dizer assim. A Paloma gerencia o Instagram da CEPA, e é @cepa.pa, e também pode ser que a gente consiga lá dar algum retorno mais rápido também. Enfim, tem alguns, eu não estou me recordando agora o número do WhatsApp da CEPA, né? Nós temos 2, mas lá no Instagram ele tem na bio. Tá, acho que a Paloma também pode colocar aqui. Paloma, se você puder colocar, ou Karina aí nos comentários, e aí a gente sobe aqui para aparecer na live. Tá, Daqui a pouco as meninas podem colocar aqui. São os canais que a gente tenta, se desdobra, às vezes tarde da noite, final de semana. Eu digo, como a Flávia colocou, a gente pega a lei e pensa o que a gente pode fazer mais aqui, né? Qual é o calo? A gente quer ouvir vocês, a gente quer trabalhar com parceria com a sociedade civil. Para isso que foi posto o conselho na lei. É óbvio que a burocracia nos impede de fazer as coisas mais rápidas, mas os contatos estão aí, os canais de diálogo estão aí para que a gente possa construir essa política para todo o estado do Pará. É isso, gente. E eu acho uma coisa também que é importante, Nayara, com relação ao conselho, do quanto nós descobrimos que existiam grupos e movimentos que a gente não sabia que existia, né, em relação ao autismo. Gente, isso foi inclusive uma das coisas que, quando a gente teve uma reunião, né, na CESPA, que o objetivo era falar das políticas, né? E o próprio setor da CESPA comentou conosco: olha, mas vocês vão abrir um edital e talvez vocês não tenham o número necessário, né, de pessoas para compor. E aí a gente até agora, o quanto a gente está descobrindo quantas pessoas podem participar desse conselho. Não, né? Há um dia sequer que eu não descubra um novo grupo, um novo movimento, sabe? Hoje mesmo eu recebi uma ligação: olha, nós estamos aqui há 20 anos. Falei, gente... 20 anos, exatamente. Então, assim, é impressionante, e a gente quer que todos tenham voz, né? Sim. Seja a instituição que está há 20 anos, seja a instituição, sejam grupos que se constituíram há 2 meses. A gente quer que todos tenham voz, sejam grupos que tiveram condições de legalizar, mas aqueles que não têm condições de legalizar, todos eles vão ter voz. Então, isso está sendo construído, né, junto com a equipe do jurídico da Secretaria de Saúde, para isso, para que todos tenham voz
dentro desse trabalho. Mas, enquanto isso não acontece, nós estamos com as redes aí abertas ao diálogo para essa construção. Então, Nayara, a gente tem espaço aqui, eu vou fazer 2 perguntinhas só, né? A gente, basicamente, os nossos comentários foram muito no sentido do quanto essa live foi esclarecedora para as pessoas conhecerem. Então, no nosso módulo 2 do curso da Escola de Governança, nosso módulo 2 ele é todo voltado para essa questão de direitos e garantias da pessoa com autismo, por isso que a sua presença foi essencial, porque a gente sabe que a Lei 9.061, como tudo que foi tratado aqui, ela traz uma série de direitos, uma série de garantias, e mais do que isso, ela realmente traz uma diretriz, é como se fosse um passo a passo, o que eu posso fazer para que o meu município funcione. Eu nem falei sobre isso, mas assim, eu tenho demandas, ainda há pouco eu recebi mais uma, de outros estados, né? Meu Deus, eu não estou dando conta, a gente não está dando conta daqui, mas assim, tem outros estados pedindo como é que a gente faz para ter essa lei, como foi a construção, a gente quer ir aí, mandando um monte de perguntas para a gente responder. Então, é realmente porque é uma lei diferenciada. Não, o mais engraçado, me permita, por favor, contar essa história de bastidores. Nós estivemos no Congresso Federal buscando financiamento. Como a Nayara falou, não se faz políticas públicas sem recursos e orçamentos. E nós tivemos a oportunidade de conversar com o deputado Priante para apresentar. E a ideia era assim, a gente foi apresentar um modelo para o estado do Pará. E aí ele gostou tanto da proposta, eu acho que ele viu tanto engajamento na gente, porque 7h30 da manhã a gente estava na porta do gabinete dele. Verdade. Né? Lembra? Um abraço para o nosso amigo. O gabinete dele da noite anterior. Isso, a gente tinha saído 10 horas da noite anterior e 7h30 estávamos lá. Queria, inclusive, mandar um abraço para o nosso amigo Arthur Roatti, ouvidor geral do Estado. Parceiro. Super parceiro. E quando nós chegamos lá, e a gente estava até assim, né? Poxa, será que vai? Porque, vejam bem, um orçamento, a gente tem a demanda do autismo, mas imaginem as milhares de demandas que existem de outras pessoas que têm outras necessidades, de prefeito, enfim. É muito difícil dividir esse bolo entre todas as pessoas que realmente necessitam. E a gente, quando chegou lá, foi muito legal, porque o deputado não só auxiliou com verba para que fossem feitas essas políticas, mas ele criou uma emenda no orçamento federal, né, de mais de 600 milhões. Eu até vou passar a palavra para você, Nayara, por favor, acho que é importante você falar, até porque a gente tem gestores aqui que podem também acessar esses recursos. Então, por favor, passa a palavra aí. Eu contei os bastidores, você conta o resultado. É uma live para cada tema. Mas, assim, o deputado Priante abraçou a causa, realmente, propôs uma emenda, primeiramente, ao PPA, só para vocês entenderem. Existem três legislações que precisa passar a emenda para que ela se torne realidade, digamos assim. Então, nós tivemos a primeira vitória, que foi a aprovação no PPA federal, e nós tivemos a segunda vitória, que é na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também já foi aprovada. Então, nós vamos depender agora da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Se essa emenda de 600 milhões forem aprovadas na LOA, e tem tudo para ser, nós vamos estar lá brigando para que seja, os municípios poderão utilizar dessa verba para criarem centros municipais de atendimento ao autismo em todo o Brasil. Então, vamos ficar atento a isso. Ele está sempre colocando alguma coisa na rede social. Eu já fiz uma solicitação de que no dia da votação, que ela vai primeiro para a CCJ, nós vamos estar lá com faixa, enfim, não sei, mas a gente vai batendo na mesa. Batendo na mesa. A Flávia sabe bem o que é isso, ela faz bem isso. Então, mas assim, a gente precisa acompanhar, porque é uma verba considerável, né? Sim. Que vai ajudar a ter esses centros, esses NATEAs nos municípios também. E claro que aquele município que, por exemplo, demonstra conhecimento da rede, demonstra já ter feito uma estruturação que tenha profissionais capacitados, ele tem muito mais chances de conseguir aprovar, porque muito provavelmente, em sendo aprovado esse orçamento, normalmente como é que ele é executado? Ou através da visita das prefeituras à secretaria que receber esse orçamento, porque ela vai ser descentralizada via alguma secretaria, via algum ministério, o Ministério da Saúde, enfim, provavelmente deverá ser o Ministério da Saúde, acho
acho que inclusive é ele que está como signatário, né, da emenda, né? Sim. Ou então o Ministério da Saúde deve lançar um edital para que os municípios possam fazer a adesão. Nos dois casos, tudo que a gente está apresentando aqui para vocês, a importância de ter um cadastro, ter dados, a importância de ter um projeto, por exemplo, que mostra essa intersetorialidade, que vocês possam contar com essa consultoria, apresentar isso para o Ministério da Saúde, com certeza vai fazer com que esses municípios eles possam ter muito mais chances de terem seus projetos aprovados. Queria, inclusive, Nayara, eu sei que a gente já está estourando o nosso tempo, mas eu sei que você está com um projeto dentro do CETEA. Algumas pessoas não entendem, eu vi aqui algumas perguntas, a relação do CETEA com o NATEA. E, na verdade, pessoal, o NATEA, ele é fruto do CETEA. Só existe NATEA porque existe o CETEA. O CETEA foi o que deu a base estrutural, a base de organização. O que vocês estão vendo no NATEA, na verdade, é fruto de tudo que foi discutido. E que o CETEA não foi inaugurado por conta da pandemia. E aí, para evitar... Também é importante dizer, Flávia, que assim, só para as pessoas conseguirem entender, mais ou menos, é como se a filial tivesse sido inaugurada primeiro que a matriz. Por quê? Porque as políticas públicas elas não são lineares. Nós vimos a oportunidade de ter primeiro um núcleo, tendo em vista a pandemia que atrasou a obra do CETEA e também a reformulação dele, porque isso também atrasou a reformulação do projeto. E nós vimos a oportunidade, vamos iniciar logo a descentralização desse atendimento. E aí surgiram os NATEAs. Exatamente. Então, muito provável, a ideia que eu pude acompanhar na última reunião da SESP, eu quero até que você fale, né, Nayara, confirme se não está previsto dessa maneira, mas é que vocês possam prestar consultoria sobre o modelo do CETEA, inclusive com projeto arquitetônico, sobre a organização. Isso. Projeto arquitetônico, o projeto de necessidades que deve ter um NATEA, por exemplo, qual é o mínimo que deve ter para atender com qualidade as pessoas com autismo. Então, nós temos tudo isso, sim, na CEPA disponível. Perfeito. Então, Nayara, por conta do tempo, a gente tem, só para passar para você, nós estamos com mais de 200 pessoas assistindo ainda, então a gente teve uma constância de participação muito grande, o que mostra a importância desse tema. Nós temos algumas perguntas que foram feitas sobre diagnóstico, sobre cadastro. Uma das pessoas perguntaram muito sobre onde fazer o cadastro, ficou aqui aparecendo o link, mas eu acho que você falou muito sobre isso, das pessoas acessarem as redes da CEPA. Passou agora há pouco aqui também na descrição do vídeo o endereço, o Instagram, está de novo aqui o cadastro, tá? Uma outra pergunta também foi sobre a questão de onde a pessoa pode buscar para fazer o diagnóstico. A gente já falou também sobre isso, né? A primeira porta de entrada são as unidades básicas de saúde. Então, todos vocês que, porventura, ainda buscam diagnóstico, vocês devem procurar a unidade básica de saúde. É óbvio que o nosso ideal é que esses profissionais que estejam lá possam laudar, porque a gente volta a dizer, eu sempre faço essa referência, uma das maiores referências que nós temos aqui no estado é a doutora Mira Figueiras, que inclusive foi quem laudou o meu filho, e eu sei que quem laudou o Pedro também foi a doutora Mira, né? E a doutora Mira é só pediatra no sentido que eu digo que ela não é uma neuropediatra, porque eu tenho certeza que o grau de a pediatra. E é a pediatra, exatamente. Mas isso só desconstrói exatamente isso, né? De que, não, porque se não for um neuropediatra, ele não pode laudar. Então, a gente sempre recomenda, porque essa é a recomendação do SUS, a gente não pode dar uma outra recomendação que não seja essa, que a porta de entrada deve ser a saúde básica, a atenção básica. Então, é importante que quem ainda não tenha diagnóstico, procure essa unidade básica de saúde, que você vai receber as informações do seu município, e muitas vezes você vai ser, se for necessário, você ser encaminhado por algum serviço especializado, a gente sempre recomenda que você busque esse serviço primeiramente no seu município. E realmente só seja necessário você se deslocar se esse serviço não for disponível. Exatamente. Por todas essas situações que nós já vivenciamos, eu e a Nayara, a gente teve a oportunidade de conhecer uma mãe que estava internada com o filho, não foi, Nayara? Você lembra aquela visita que nós fizemos no Hospital das Clínicas, né? Ela estava internada com o filho dela e ela fazia meses que ela não voltava para casa. Então, ela perdeu contato com os outros filhos, perdeu contato com o marido. E a gente pensa muito nisso. Por isso que o nosso trabalho são essas vivências, são esse dia a dia que faz todos os dias a gente voltar para casa e pensar, não, a gente tem que avançar. A gente tem que pensar numa solução.
É isso mesmo. A gente não basta conhecer a realidade que a gente vive dentro de casa, até porque eu e você, Flávia, somos duas pessoas privilegiadas. É preciso que a gente olhe a realidade que existe aí fora, e nós fomos buscar isso, né? Então, nós tivemos visitas em CAPS, em CAPSI, o Hospital das Clínicas, que tem uma realidade difícil, mas que foi a partir dessa construção que a gente pôde chegar nos instrumentos que seriam a melhor saída, digamos assim, que conseguisse chegar a todo mundo a política pública, né? E gratidão ao nosso governador pela sensibilidade, porque veja bem, a gente começou com o centro, né? A ideia, não, o governador a gente precisa só de um centro. E aí a gente foi começando a conversar, foi vendo a realidade. Orçamento, É a tal história da asa para cobra. Da asa para cobra. A gente vai. Só um centrinho, um centro. Eu me lembro que chegou uma época, eu gosto de contar esses bastidores, né? Eu me lembro que uma época chegava, às vezes eu estava andando com a Nayara, desses órgãos, e aí o pessoal já falava assim, lá vem as meninas do autismo, lembra, Nayara? Porque a gente fazia isso, a gente realmente batia de porta em porta, fazendo esse trabalho de conscientização, fazendo esse trabalho de realmente... Isso é o que se faz hoje. Não há política pública eficaz para a pessoa com autismo se não houver intersetorialidade. Então, a gente vai bater na porta das secretarias, a gente vai bater na porta do Sistema S, a gente vai bater na porta, enfim, do Curro Velho, da Fundação Cultural, que já são parceiros. A gente bate na porta de todo mundo, entende? Por quê? Porque todo mundo precisa trabalhar. E isso deve ser replicado nos municípios. Né? Nos municípios é todo mundo, saúde, educação, assistência, cultura, esporte, lazer, enfim, empreendedorismo, o que estiver no seu município que possa, que deva trabalhar a inclusão das pessoas com autismo, a gente vai correr atrás com a ajuda de vocês. Claro, e para finalizar é exatamente isso, né? A gente precisa desse caminhar juntos. A gente sempre sabe da nossa responsabilidade, de alguma forma estar representando essas famílias, mas todos os nãos que a gente recebe, todas as horas de espera para ser atendida, porque a gente pega muito chá de cadeira, né? Todas as madrugadas que a gente passa acordado, eu lembro que no último discurso o governador até brincou conosco, né, que a gente trabalha de domingo a domingo, mas é verdade, a gente realmente tem épocas que quando foi para inaugurar o Natel, nós trabalhamos de domingo a domingo. Sim, e tudo isso é motivado. Domingo tem trabalho. já sabem, né? E tudo isso é motivado por cada mensagem que a gente recebe de uma família, de dizer assim, poxa, olha, eu estava na fila de espera e estou muito feliz que eu agora fui chamada para o atendimento. Ou então, como eu já vi aqui nos comentários, um adulto com autismo dizendo que não residia aqui no estado e que passou a residir e que conseguiu tirar em menos de um mês a carteira da CIPTEA dele. Então, assim, são coisas que mostram para a gente que vale a pena. Isso. Que a gente está no caminho certo, e por isso que a gente pede tanto essa união, a gente pede tanto que vocês caminhem junto conosco, porque é essa união que tem feito esse trabalho andar, que tem feito com que os nossos gestores... E um trabalho de pouco tempo, né? No meio de uma pandemia. Então, exatamente. Imagine se a gente tiver mais tempo, se a gente tiver mais apoio, né? Imagina o que a gente não vai fazer por aí. Com certeza. Então, queridos, eu gostaria de caminhar para o nosso encerramento, passar a palavra para a Nayara, para ela fazer as considerações finais dela, agradecer novamente, e depois que a Nayara terminar, eu vou falar só sobre alguns encaminhamentos aqui para finalizar a nossa live. Eu quero agradecer, hoje eu sou, enfim, só gratidão, eu digo que eu sou um misto de cansaço e gratidão, porque todos os dias eu estou muito cansada, mas todos os dias eu estou muito grata, eu estou muito feliz. Então, eu quero agradecer de vocês estarem aqui acompanhando a gente. Já são quase 1h40 de conversa, de pedido de apoio, de troca. Isso é muito importante. Quero dizer mais uma vez que nós estamos de portas e braços abertos para vocês. Nos chamem, contem a realidade de vocês, nos ajudem também a fazer o cadastro, nos ajudem a conhecer a realidade dos municípios. Quero dizer que semana que vem eu vou estar em Itaituba, pessoal que está aí assistindo de Itaituba, eu quero muito conhecer vocês, se vocês quiserem, né, me conhecer pessoalmente.
Então, assim, eu quero muito realmente, onde eu puder, conhecer a realidade, ouvir as demandas de vocês e saber se a gente está no caminho certo. Eu acredito que sim, mas vocês que estão aí na ponta é quem tem que dar esse feedback para a gente. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, usufruído, aproveitado, aprendido alguma coisa, porque eu aprendo diariamente com as escutas que eu faço e com as mensagens que eu recebo. Então, quero dizer também que a gente tem muita demanda individual, né? Muita gente procura a gente, olha, eu queria um atendimento para o meu filho, eu queria um atendimento. Eu entendo totalmente, eu sou mãe, e isso, nossa, vocês não têm noção o quanto isso me tira do prumo, né? Eu quero na hora conseguir um atendimento, eu quero na Nem hora. me fale. A Flávia sabe como é. Mas é importante que a gente foque de novo que o trabalho de política pública é exatamente para que todos sejam atendidos, né? E que se eu começar a atender pedidos individuais e tentar encaixar um, encaixar outro, eu vou estar tirando a vaga de alguém que está em espera, né? E vou estar perdendo tempo de fazer para todo mundo, o que todo mundo vai ser atendido, abarcado com essa política, né? Então, eu entendo a pressa, mas também é importante que as pessoas compreendam que nós só temos 7 meses para fazer tudo o que nós já fizemos. Então, se nós tivermos mais tempo e tivermos apoio de vocês e união, a gente vai fazer muito mais. Eu posso dar aqui a minha palavra. Tá bom? Obrigada, boa noite. Então, queridos, nós só falando uma pequena resumo, né, para quem não preencheu o link para emissão do certificado, por favor, antes de encerrar essa live, vejam na descrição, porque depois que a live é encerrada, o link não fica mais disponível. Queria agradecer a presença de vocês por mais uma live. Nós teremos outras lives e a gente sempre está distribuindo esse conteúdo através dos grupos, através das entidades que também recebem esse conteúdo, através das redes sociais, seja do Projeto TEA, no @projeto-tea.ufra, seja através da minha rede pessoal, Flávia_Marcal84, que ela é aberta ao público em geral. Então, a gente tenta utilizar nossas redes sociais para que vocês possam acessar de uma forma mais ampla possível e possam divulgar de forma mais ampla possível para que todos possam acessar esse conteúdo. A emissão dos certificados, nós já emitimos até agora 307 certificados dessa live, né, que é o total de pessoas que estão participando. E o objetivo da emissão desse certificado é justamente para empoderar as pessoas, empoderar os pais, as famílias. Ao total, ao final do nosso curso da Escola de Governança, nós teremos mais de entre 60 e 100 horas de carga horária externa, ou seja, de formação que vocês poderão receber através desse tipo de iniciativa. E volto a dizer, isso faz parte de um programa maior, que é o Capacitar para Incluir, que engloba uma série de capacitações voltadas exatamente para dar cumprimento à legislação e que vão desde cursos de curta duração, passando por palestras, formações, lives, aulas abertas e chega até mesmo a especializações. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria de encerrar dizendo que se a Nayara cansaço e gratidão, eu sou cansaço, gratidão e orgulho. Eu sou muito orgulhosa de ter uma coordenadora no estado do Pará como a Nayara. Falo isso até de uma forma pessoal. Eu acompanho. Eu vou chorar de novo. A gravidez é um problema, porque os hormônios a gente quer chorar. Mas, assim, eu sou a prova viva de que ela é uma pessoa que, não vou nem dizer de 6, porque já teve situações que a gente terminou uma reunião 10 horas da noite, 3 horas da manhã, ela estava me mandando mensagem preocupada, porque a gente não tinha resolvido a situação de uma mãe de um interior. Então, assim, eu posso dizer para vocês que eu desconheço uma pessoa melhor que poderia estar nos representando. Então, aqui, meu agradecimento público a tudo que a Nayara faz, a dedicação dela, a dedicação da equipe dela. Eu, como mãe de pessoa com autismo, eu só gratidão. Muito obrigada, que 2021 seja muito abençoado para todos vocês e para todos nós. Pelo amor de Deus, que a Nayara não desista da gente, porque eu sei que ela não precisaria estar nesse cargo, ela não precisava, ela faz isso porque ela realmente acredita. Ela faz isso de uma doação, que eu sei que ela, às vezes, não consegue. Ela sai de casa, o Pedro está dormindo, ela volta para casa, o Pedro está dormindo. Eu sei que ela já passou dias que ela não conseguiu ver o filho dela para cuidar do filho dos outros. Então, isso, assim,
é de emocionar, viu? Muito obrigada. Não quero chorar. Vou tentar me segurar, porque eu choro toda live. O pessoal já está até acostumado, né? Obrigada. Mas é isso, tá, pessoal? Muito obrigada a todos vocês e até a próxima live. Meu Deus do céu. Não dá para fazer live contigo. Mas é porque, gente, são muitas histórias. Eu acho que a gente vai ter que fazer um livro só dos bastidores, né? E eu sei que, por exemplo, eu tive uma oportunidade de conversar com a Berenice Piana e com a Fátima, e foi um chororô também, porque cada um traz a sua vivência, traz a sua luta, e a gente espera que essa seja uma luta compartilhada com vocês. A gente também sabe que o que a gente está falando aqui se reverbera por todos os municípios, com certeza. E eu lembro, inclusive, que numa reunião com o secretário de saúde, eu até falei isso, né? Secretário, desculpe se às vezes a gente briga por essas políticas, mas é o lado da mãe falando mais alto do que o lado da técnica, né? Então, pessoal, muito obrigada. Acompanhem sempre nas nossas redes sociais e que a gente possa trazer cada vez mais capacitação para vocês, tá bom? Um beijo enorme, tchau, tchau. Haja briga, né?